como manter o controle, mesmo quando as conversas se tornam emocionais. Você já saiu de uma conversa sentindo que perdeu o controle, mesmo você acreditando que tem a razão e que tem um ponto a ser conversado ali, mas você saiu daquela conversa sentindo que você perdeu. Você perdeu a linha e aí a sua razão foi lá para baixo. Hoje eu vou te ensinar a manter esse controle para você ter a sua razão dentro de uma conversa com presença, com clareza e conseguir se comunicar da melhor maneira possível, levando em consideração o que você está sentindo, o seu emocional, mas mantendo firmeza na sua comunicação. Eu sou Vitória Steca, preparadora de comunicação e posicionamento para empreendedores, e se você gosta desse tipo de conteúdo, me segue aqui no canal, dá um like, comenta e vamos pro vídeo. Normalmente as pessoas perdem o controle não porque elas estão emocionais demais, mas porque elas não conseguem conduzir direito essa emoção ao longo da conversa, e aí acaba perdendo o controle. Empreendedores especialmente sofrem com isso quando às vezes o cliente pede um desconto e aí você pode ficar um pouco desestabilizado emocionalmente, quando um sócio faz alguma crítica e pode ativar alguma defesa, ou de repente em alguma situação quando a sua família questiona suas decisões, quando seu companheiro, seus amigos, e aí você fica com aquele sentimento ruim dentro, às vezes até ativa uma culpa interna que você tem no seu subconsciente e aí é ativado, você não sabe muito bem, mas você começa a ficar muito emocional e não consegue controlar a racionalidade da conversa. Então não é sobre você evitar essa emoção, é sobre você conseguir conduzir essa emoção interna para que a conversa tenha mais frutos e seja o mais benéfica possível para ambas as partes. O primeiro princípio quando a gente fala de regular melhor as emoções, para mim é a respiração. O seu corpo vai reagir antes de você falar, antes da sua voz falada. O que eu quero dizer com isso, um exemplo simples que todos vão entender, é quando a gente fica com fome. Primeiro você sente fome, depois você fala que está com fome. Então o seu corpo vai reagir, você escutou alguma coisa que não bateu muito bem. Aí seu corpo vai ficar um pouco mais ansioso, um pouco mais se movimentando, um pouco mais tentando escapar. É aí que você percebe que o seu corpo está começando a reagir a alguma coisa, está te trazendo alguma emoção, seja boa, seja ruim. Às vezes você começa a dar risada como um mecanismo de defesa e não consegue conduzir a comunicação com racionalidade, aí você acaba perdendo um pouco o seu ponto porque você deu risada ou você chorou muito, não conseguiu controlar essa emoção ao longo da conversa. E, pelo amor de Deus, emoção é muito importante, senão tudo fica muito racional. O que a gente está fazendo aqui é entender essa emoção e como controlar para ter uma conversa mais fluida e, de uma certa forma, com um pouco mais de racionalidade também, dentro da emoção. Eu sou uma pessoa muito emotiva, então eu choro muito, eu me expresso, me emociono, não tenho medo de utilizar dessa expressão, de me expressar. No entanto, a gente precisa entender que a racionalidade vai guiar essa conversa, as nossas conversas de uma forma geral. Se a gente for muito para emoção, a gente vai lá para cima e começa a brigar, ou ir num tom de reclamação, ou ir num tom que não necessariamente é o que a gente vai conseguir provar o nosso ponto. Quando a gente fala de um lugar emocional, a gente fala às vezes de um lugar de dor, de culpa. Isso acaba chegando no outro como uma insegurança ou como um mecanismo de defesa e pode afastar a comunicação com o outro. Então, não só pensando no outro, mas com você também. Se você não conseguir manter essa razão, essa racionalidade ao longo da conversa, você vai ter dificuldade de colocar o seu ponto de uma forma mais clara e conseguir expressar o que você está sentindo. Apesar de você ter razão, se você não consegue expressar isso com firmeza e clareza, vai ser difícil provar seu ponto. Então, a primeira coisa que a gente aborda aqui é a respiração, para você regular o seu sistema nervoso. Quando a emoção vir, seu corpo já começar a ter respostas a isso, seja piscar muito, seja as mãos suarem, seja começar a cutucar, seja ir para algum mecanismo de defesa que você já está acostumado, puxar cabelo, qualquer coisa que seja, começa a se perceber e começa a trazer a respiração com mais consciência. A gente vai fazer uma técnica rápida que é a técnica da âncora. Então, se você sentir que está numa conversa e começou a emoção muito forte, inspira por 4 segundos. Então, vamos lá, vamos juntos. Você vai inspirar por 4 segundos. Segura por 2, retém a respiração por 2 segundos. E exala em 6 segundos.
e aí volta a respirar naturalmente. Você vai perceber que só de fazer esse exercício uma vez, você já volta mais para o seu corpo e para a presença. Quando a gente vai muito para a emoção, a gente sai um pouco de nós, do nosso eixo. O que você precisa é voltar para o eixo e se firmar em você. Tá tudo bem, é só uma emoção que você vai desenvolvendo e controlando, para ela não virar algo que não te permita pensar de uma forma muito clara. Então, quando alguém te atacar ou te falar alguma coisa que você não gostou, respira antes de responder, que aí você vai trazer uma resposta muito mais alinhada para essa pessoa, da forma que você gostaria e com você no comando, não as suas emoções. O segundo princípio é a regra da frase longa e da frase curta. Então, às vezes, quando a gente fica muito emocional, a gente acelera muito. E aí, ou acelera muito e fala coisas que acabam não tendo sentido uma com a outra, e aí você perde a razão. Ou você fala muito rápido em um período muito curto, em uma frase muito curta, e aí acaba perdendo a intenção também, o significado, o que você quis dizer com essa frase, e aí a outra pessoa acaba não compreendendo o seu ponto. Quando a gente tá na emoção e quer passar uma mensagem clara, com mais autoridade, a frase longa ela vai mostrar mais insegurança, vai mostrar que você tá titubeando, e a frase curta, se ela não for corrida, é ela que vai trazer a intenção correta. Porque quando você tá concentrado e sabe o que dizer, você não precisa falar por 10 minutos, a não ser que seja algo que você tenha que explicar por muito tempo. A frase curta, ela vai trazer mais impacto, vai mostrar mais segurança. No entanto, ela não pode ser corrida, que nem eu disse. Você não quer acelerar, você quer passar a sua mensagem com clareza. Por exemplo, quando você começa respondendo, mas eu só fiz isso e aquilo porque você fez aquilo e aquilo e aquilo e aquilo aconteceu e foi pra lá. Afobação total. A outra pessoa não vai te dar a escuta, talvez, e nem a razão. E você não vai conseguir transmitir o que você queria. Você vai sair da conversa pensando, meu Deus, eu só cuspi emoções, mas eu não falei algo concreto. É muito diferente de você falar, eu entendo o que você está dizendo e agora eu vou te explicar meu ponto. E aí você explica o que está se passando na sua cabeça, o que você quer provar para o outro, o seu ponto, a sua razão, o que você sentiu. Lembrando que quando a gente está trocando com o outro, é muito interessante trazer para si. Então eu entendo o seu ponto, eu entendo que você se sinta assim, e é diferente demais quando você fala, eu entendo que você se sente assim, mas eu não sei o que lá, você já está descartando o que o outro disse. Porque eu entendo, mas não muito. Então, eu entendo o que você disse e eu quero trazer para você que o que eu senti foi chateação, eu me senti insegura por X, Y, Z. E aí você traz o seu ponto de acordo com o que você sentiu e não de acordo com o outro. Você tá errado, você não sei o que, você não. Aí você tá só apontando o dedo pro outro e na verdade o outro te fez sentir uma emoção. Então é com você que você tem que se resolver. Você tem que entender o que o outro te fez sentir e por que o outro pegou naquele gatilho seu. Por que o outro afetou um gatilho seu, que é algo seu interno, né? Somos espelhos e a gente está se relacionando e se espelhando um no outro. Então o outro fez alguma coisa que te irritou e aí você olha e pensa, tá, por que isso tá me irritando no outro? Por que isso tá me irritando no outro? É muito diferente de você me irrita, por isso, isso e isso. A gente toma mais da responsabilidade, porque é nossa, no final das contas, a comunicação é nossa, só nossa. E aí você vai e comunica para o outro de acordo com o que você sentiu. Quando a gente fala de cliente e sócio, é sempre você tomando conta da situação. Então, o seu cliente ou se o seu sócio te traz algum ponto de vista que não foi tão positivo ou que você não gostou muito bem, você fala, tá, eu entendo o seu ponto e eu queria esclarecer que isso é feito dessa forma e aquilo é dessa forma. Se você está querendo esse resultado, você vai ter ele fazendo isso. Se você está querendo aquele, e enfim, independendo de como for a conversa, né, e do que o cliente tiver trazido. Se o seu sócio te trouxe algum ponto e você se desestabilizou, e pode ser o sócio ou o chefe, eu entendo, você pode falar, né, eu entendo, e eu queria entender um pouco mais. Se você não entendeu exatamente o que o sócio ou o chefe trouxe, pergunta, fala que você quer entender mais, ou então se eles trouxeram coisas que você realmente precisa avaliar, fala, eu entendo e eu vou avaliar isso melhor para ter resultados melhores e para melhorar na próxima vez. São ideias, hipóteses de conversas, mas pode ser muito mais amplo do que isso. A ideia é que você sempre traga para você, eu entendo, e se você não tiver entendido de cara tudo,
pede um tempo para pensar, para analisar, para refletir, para você trazer uma resposta melhor depois que você tiver entendido. Se não, naquele momento você traz: tá, eu entendo e honestamente eu acredito que você esteja equivocado nesse ponto. Eu vou te explicar por quê. E aí você traz o porquê. Sempre dando abertura para a pessoa também interagir na conversa. Porque senão fica só você achando o que você quer e não dando espaço para o outro também trazer a opinião dele, e talvez você mude de perspectiva com o que o outro está trazendo ou não. E talvez o outro mude de perspectiva com o que você trouxer também. Então são possibilidades para vocês testarem. Terceiro princípio: quando você nomeia a emoção, você desarma a emoção. Eu vou te explicar. Quando você dá nome ao que está acontecendo, você volta para o racional e não fica na emoção. Então, se a conversa começa a ficar um pouco agitada e um pouco tensa, e você falar: ó, eu tô sentindo que essa conversa tá ficando um pouco tensa, vamos voltar ao ponto principal, que é esse. E aí você fala XYZ, esse é o ponto principal. Ou começa a perceber que a conversa tá um pouco exaltada: eu entendo a sua frustração e eu tô te ouvindo, tô aqui te ouvindo, vamos continuar essa conversa de uma forma mais racional. Eu entendo essa frustração. Você valida o sentimento do outro, nomeia a emoção que o outro está sentindo ou que você está sentindo naquele momento, e aí continua a conversa. Outra coisa que você pode dizer também para dar nome a essa emoção é: tudo bem, vamos organizar isso que você está me trazendo com calma, e aí a gente vai chegar numa melhor solução. Isso enquadra a conversa melhor e não parece agressivo, então não fere o outro de alguma maneira que vai fazer com que ele tenha uma reação pior ou até não se abrir com você, e aí vocês não conseguem chegar num ponto de solução, que é o intuito das conversas, é achar uma solução que seja melhor para os dois lados. Às vezes não vai ser a melhor solução para o outro lado também, isso é importante ter a consciência. Pode ser que você esteja escolhendo em uma conversa ter a melhor solução para você, e é isso que você precisa naquele momento. Se colocar na frente do outro é importante também, sem machucar o outro, sem violentar o outro sempre, né? Mas se colocar em respeito, em primeiro lugar, tipo, tá, nessa conversa a gente não vai chegar num acordo nesse momento, então eu prefiro que a gente converse depois, eu prefiro que a gente siga um outro caminho, ou que a gente vamos organizar isso com calma, vamos olhar para isso com calma, e aí depois vocês resolvem. O quarto princípio, e que é um princípio que dá muito desafio para a maioria das pessoas, que é o poder do silêncio. O silêncio é uma arma, gente, ele desarma o outro. O silêncio, ele faz o outro que tá falando muito, às vezes até ficar constrangido, e você acaba mostrando pro outro que ele tá falando demais. Então, é importante que o outro compreenda que ele não tá te dando espaço. Ficar em silêncio. Fique em silêncio. Não sabe o que responder? De repente, ficar em silêncio também pode ser uma opção. Quando você fica em silêncio, você se dá tempo para se acalmar. Você também está expondo pontos, dependendo do que o outro está falando. Se você estiver em silêncio ou não responder a pergunta e ficar em silêncio, você está falando alguma coisa também, porque o silêncio comunica muito. E as nossas expressões facial, corporal, seja fechar o corpo, seja estar mais aberto, tudo isso está comunicando alguma coisa dentro do silêncio. E você retoma o controle também. Silêncio não é fraqueza, é você saber liderar. Porque quem sabe liderar também sabe ficar em silêncio quando necessário. Quando você estiver numa conversa que você sente que vai perder o controle por conta da emoção, retome o controle com você, com o seu corpo. Abre a postura, se posiciona bem, firma os pés no chão para você sentir que você está aqui. Às vezes traz um toque para o seu corpo mesmo, para você voltar para o momento presente. E não esquece desses princípios, são alguns e eles já vão auxiliar bastante na comunicação. Se você quer aprender a comunicar com mais presença, clareza e firmeza e se posicionar em situações que você precisa, clica no link da minha bio que logo eu vou entrar em contato com você e eu e minha equipe vamos cuidar da sua comunicação e do seu posicionamento.